No vídeo de hoje eu vou fazer a análise harmônica da música Yesterday e ainda vou falar também um pouco sobre os aspectos melódicos dessa música. E se você é novo aqui no canal, eu peço por favor que você se inscreva e se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir. Então, gente, vamos começar a análise aqui. Eu coloquei essa música em Dó maior porque é mais fácil de vocês visualizarem o campo harmônico e tudo mais. Originalmente, essa música está em Fá maior. Repare que esse primeiro verso, ele é igual ao segundo verso harmonicamente, ó. É a mesma coisa, se você olhar todos os acordes aqui são iguais. Então eu vou fazer o seguinte, eu só vou analisar o primeiro porque o segundo é igual. E aí eu vou escrever o campo harmônico aqui de Dó maior. Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si meio diminuto, tá? Esses são os acordes do campo harmônico de Dó maior. Primeiro, a gente só vai identificar o que está aqui na harmonia que pertence ao tom. E aí a gente vai descobrir o seguinte, que aqui a gente começa com o primeiro grau. O Si menor não pertence, ó. O Mi maior com sétima também não pertence. Então a gente vai analisar depois o que são esses acordes. O Lá menor pertence também, ó. Ele seria aqui o sexto grau. Aí depois tem um Lá menor de novo, que também é o sexto grau, só que agora ele está invertido, ou seja, ele está com baixo no Sol, que seria a sétima dele. A gente tem um Fá maior aqui, que seria o quê? O quarto grau. O Sol com sétima, que seria o quinto grau. Lembrando que o dominante, né, que é o quinto grau, ele muitas vezes aparece com sétima, para deixar um pouco mais aguçada a sensação de dominante dele. Depois a gente tem aqui o primeiro grau, continua aqui no primeiro grau, só que agora ele é invertido também, ou seja, com baixo na sétima dele, que seria o Si. Depois a gente tem o sexto grau, agora a gente tem aqui o Ré com sétima, que não pertence ao tom, ó, no tom de Dó o Ré seria um acorde menor. Depois a gente tem aqui o Fá maior, que seria o quarto grau, e depois o primeiro grau. Até aqui tranquilo, né? A maioria dos acordes aqui pertence ao tom, só que o legal dessa música é a gente reparar o que não pertence ao tom e por que esses acordes estão aqui, né? A análise ela serve muito a isso, né? A essas coisas que não são óbvias na música, né? Que são coisas que não são do campo harmônico ou são melodias que não fazem parte da escala. E é interessante você perceber o porquê que isso foi colocado ali, o que isso traz na música, né? Às vezes, dessa maneira, você até consegue perceber o porquê que você acha essa música tão legal. E aí, gente, uma coisa que vocês sempre devem fazer quando vocês forem analisar, a partir do momento que vocês já identificaram todos os acordes do campo harmônico, os outros acordes que vocês podem tentar identificar são os dominantes, ou seja, esses acordes aqui, ó, acordes maiores com sétima, pode ser Ré maior, Dó com sétima, Fá com sétima, né? Qualquer acorde maior com sétima menor, né, na maioria das vezes ele vai ser um acorde dominante, ou seja, ele vai ser quinto grau de alguém, ele vai criar uma expectativa para você ouvir o primeiro grau dele. Repara o seguinte, a gente tem dois dominantes aqui, ó. A gente tem o Ré com sétima e o Mi com sétima. Esses acordes eles não pertencem ao tom, mas eles são dominantes individuais ou dominantes secundários. Eles são dominantes de outros graus do campo harmônico que não tem no próprio campo harmônico. Então, por exemplo, o Lá menor com sétima, ele pode ser preparado pelo Mi com sétima. Por quê? Porque você tem Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Ou seja, o Mi com sétima é o quinto grau do Lá menor. Se ele é o quinto grau do Lá menor, ele é o quê? Ele é o quinto grau do sexto, porque o Lá menor é o sexto grau. E o Ré com sétima, ele é o quê? Ó, Ré com sétima, se você contar, ó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Você vai descobrir que o Sol é o primeiro grau dele. E aí vai uma dica. Se você tem dificuldade de contar para trás, você pode contar para frente, porque o primeiro grau é o mesmo grau do que o oitavo. Então, em vez de você contar 5, 4, 3, 2, 1, você pode contar 5, 6, 7, 8, que é mais fácil. Então, ó, Ré, Mi, Fá, Sol. Você vai chegar na resposta do mesmo jeito, só que é mais fácil você contar para frente do que para trás. Então, ó, esse acorde aqui, ele é o quê? Ele é o dominante do Sol, ele é o quinto grau do Sol. Tá vendo? Ó, e quinto grau e o Sol é o próprio quinto, então ele é o quinto do quinto. Só que aqui acontece uma coisa interessante, ó. Ele não resolve essa cadência no Sol, ele faz o quinto do Sol, mas depois ele não faz o Sol. Ele faz o Fá e aí ele faz o Dó. Geralmente nas cadências finais o que acontece é você fazer o quinto grau e depois o primeiro. Só que nessa música aqui,
eles fizeram o quê? Eles fizeram o quarto grau para daí ir para o primeiro, mas mesmo assim eles fizeram a preparação do quinto grau, ou seja, criou uma expectativa para você ouvir o quinto grau, mas na hora de chegar ao quinto grau ele não fez, ele fez o quarto grau e depois fez o primeiro. Eu já vou tocar para vocês verem, tá? Mas antes eu vou analisar também esse Si menor aqui. Repare uma coisa, o Si menor, ele não é dominante, mas ele tem uma relação aqui com o Lá menor. Por quê? Porque o Si menor, ele pode ser segundo grau de Lá, só que não o segundo grau de Lá menor natural, que seria esse Lá menor que está aqui. Na cadência de preparação do Lá menor, ao invés de você usar só o quinto grau dele, você também pode usar o segundo grau dele. E o segundo grau do Lá menor, na maioria dos casos, você vai usar ele como um acorde meio diminuto. Então, geralmente, se você fosse fazer isso aqui, ó, eu fiz o Dó, né, do Yesterday. Aí na hora de fazer o Si menor, né, geralmente se usaria isso aqui, ó, o Si meio diminuto para o Mi maior e depois o Lá menor. Só que aqui ele usa o Si menor e não o Si meio diminuto. E por que isso? Esse acorde de Si menor, ele é um acorde que ele pode ser o 2,5 do Lá maior, mas ele também pode ser o 2,5 do Lá menor melódico. A escala de Lá menor melódica, para quem não sabe, ela é basicamente a mesma escala de Lá maior natural, só que com a diferença da terça, né? Ela só tem a terça menor, então em vez de ser Lá, Si, Dó sustenido, é Lá, Si, Dó natural. Só que o resto é tudo igual, ó. É Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Ou seja, ela é basicamente a mesma escala, só que com a diferença da terça menor, tá? E essa escala, ela gera também um campo harmônico, e nesse campo harmônico, o Si é menor, não é um Si meio diminuto. Embora seja uma coisa incomum de se usar, mas ela pode aparecer, que é o caso dessa música. E aí eu vou explicar também o porquê que aparece isso daqui. Por que é Si menor e não Si meio diminuto? Se você for analisar a melodia, você vai descobrir que ela faz isso aqui, ó. Ó, Ré, Dó, Dó, né? Ela começa com uma apogiatura aqui nessa inflexão, né? As inflexões são os movimentos melódicos. Então ela faz o Ré, Dó, Dó, ela faz... Aí depois, na hora do Si menor, ele faz uma escala assim, ó. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó natural e repousa no Si, né? Faz isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, fez o Fá sustenido e o Sol sustenido. Se fosse uma escala de Lá menor natural ou a escala de Dó maior, né, era para você fazer Mi, Fá natural, Sol natural, Lá natural. E aí ia ficar assim, ó. Né? Mas não é a ideia fazer essa melodia. E se fosse uma escala de Lá menor harmônico, aí não teria Fá sustenido, teria Fá natural. Então ia ficar um som um pouco mais exótico, ficaria uma coisa meio assim, ó. Sacou? E também não é a ideia, eles quiseram usar esse Fá sustenido porque ficou melhor mesmo, né? Sacou? Então é por isso que eles usaram o Si menor aqui, ó. Porque eles usaram essa escala de Lá menor melódica, que é o Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Dó. Sacou? Por isso que essa música ela tem umas coisas interessantes também, né? Porque eles mesclam as escalas. Então, esse acorde aqui, a gente analisaria ele como um segundo grau do sexto grau. E aí todo esse trecho aqui, ó, daqui até aqui no Lá menor, né? Esse trecho todo, ele tá em pró do Lá menor e do Lá menor melódico. Então ele começa com essa inflexão aqui do Dó, né? Essa apogiatura. Ré, Dó, Dó. Aí faz, ó, a escala. E aqui ele repete a mesma coisa, né? Ele faz também uma apogiatura para chegar no Lá, ou seja, ele faz o Si, Lá, Lá, que seria a nona caindo na oitava, né? Ou a segunda caindo na tônica, que é a mesma coisa que acontece aqui, ó, o Ré caindo no Dó, e aqui acontece o Si caindo no Lá, ó. Né? Ele faz tipo uma cópia, né? Uma imitação do que ele fez aqui. Faz aqui, ó. Sacou? Aí depois essa inversão que tem ali do Lá menor, né? Ó. É só pra você, em vez de você ficar parado aqui no Lá menor, aí você inverte ele, porque aí você faz um baixo que caminha, ó, até o Fá, né?
Aí aqui não tem nada de especial, né? Ele vai fazer... né? Fazer o Fá aqui. Ó. Aí aqui já tem uma outra coisa interessante, ó. Oh, I believe. Essa parte aqui, que você tem o Dó com baixo no Si, é a mesma ideia do que tem ali em cima, ó, do Lá menor com baixo no Sol. Ele só fez esse baixo aqui no Si para ele criar um caminho escalar entre o Dó e o Lá. Aí ele fez Dó, Si, Lá, né? Essa que foi a ideia, tá bom? Né? Se eu fizesse aqui meio que no acorde de melodia, ficar assim, ó. Uma coisa interessante quando ele faz aqui, ó, oh, I believe. A nota que repousa, né, em cima do Ré é o próprio Ré, então ele poderia ter usado o próprio Ré menor aqui se ele quisesse, porque a melodia permite, né, ele não colocou um Fá sustenido na melodia para ele ser obrigado a usar um Ré maior aqui, né, ele poderia ter feito o próprio Ré menor, ó, oh, I believe. Só que não ficou legal porque a gente já está acostumado a ouvir isso aqui, né, um Ré maior. E depois, em vez de resolver no Sol, né, fazer oh, I believe. Botei o baixo invertido aqui, tá? No Fá sustenido, porque a melodia tá aqui. Se eu colocasse o Fá aqui embaixo, aí não ia poder tocar ele, você não ia perceber se o acorde é maior ou menor. Oh, I believe. E aqui ele não usou o Sol, por quê? Porque é I believe. Ó. A melodia termina no Dó, Mi, Mi, né? Esse Dó não caberia no Sol, a não ser que fosse um Sol assim, por exemplo, com quarta, aí poderia ser, né? Poderia ficar assim, ó. Tá vendo? Esse acorde aqui, né? Tem cifras até que poderia mostrar esse acorde como um Fá com baixo no Sol, como se fosse um baixo na nona. Mas aqui ele poderia ser um Sol com sétima, nona e quarta, né? Um acorde suspenso, ó. Poderia colocar um Sol aqui, né, para cumprir a função, mas ele quis colocar esse efeito mais plagal, tá bom? E aí, gente, nessa segunda parte aqui, se vocês repararem, ó, a gente tem o primeiro grau aqui, aí a gente tem o quinto aqui, o segundo grau aqui, que seria aquela cadência clássica de direcionamento para a tônica, né, o 2, 5, 1. Aqui a gente teria o quarto grau e aqui a gente teria o sexto grau, mais ou menos do mesmo jeito que a gente já tinha antes, ó. O sexto grau chegando no quarto grau por meio da inversão do baixo, né? E aqui nesse comecinho a gente tem o 2, 5 de novo do sexto grau, né? A cadência 2, 5 do sexto. Só que agora você não tem aquela escala menor melódica, né? Que tinha no começo. Você tem só o Lá, Si, né? Essa parte aqui, ó, a melodia tanto do Si menor quanto do Mi fica na nota Mi, né? Então ela fica só estagnada, né? Aí depois faz. Essa parte aqui ele só colocou porque realmente ele já tinha feito antes e você já vinha com essa sonoridade do acorde que tem o Fá sustenido, né? Tanto é que ele já tinha jogado também lá no finalzinho o Ré com sétima, que também tem um Fá sustenido, acho que para não perder essa sonoridade. E aqui não tem nada de tão especial, mas ele ainda assim continua interessante, ó. E aqui, ó, esse comecinho a melodia faz e o baixo faz o contrário, ó, né? Faz um contraponto ao contrário, né? Ó, o Lá com Lá, mas aí depois o Lá da melodia sobe para o Si e o Lá do baixo desce para o Sol. Aí depois o Si aqui da melodia sobe para o Dó e o Sol desce para o Fá, né? Então cria esse efeito contrário aqui de contraponto, ó. Também é uma coisa que fica interessante, né, do ponto de vista composicional, uma coisa que deixa mais fluidez, né, quando você faz esses movimentos contrários, ó. Né? É um pouco difícil de fazer essa abertura, poderia fazer aqui, né? Aí, claro, né, se você entende isso, você até pode tentar fazer outras coisas, pode até fazer mais cromático aqui, ó. Ó, fica legal também, né, quando eu caio aqui nesse Ré. Eu posso cair com baixo, o Ré menor com baixo no Fá, né? Posso fazer até um Ré menor com sexta, que vai ficar legal, porque a melodia
A nota da melodia que está repousando naquele Ré ali, no Ré menor, é o Si, né? Então poderia fazer outras coisas, tá? E aí, gente, esse tipo de análise, ele serve exatamente para isso. Quando você entende o que você está fazendo, você tem um poder de modificação das coisas. Por isso que eu sempre falo sobre análise, porque realmente, se você toca e você não entende muito bem o que você está tocando, você também não tem muito poder de modificar aquilo ou de gravar aquilo de uma maneira mais eficiente. Mas a partir do momento que você pega uma música, você entende ela, aí realmente você tem muito mais domínio sobre ela, você consegue entender o porquê que ela é tão legal, o que que ela te ensina, o que que ela tem de bacana, o que que ela tem de igual a outras músicas também para você gravar, para quando você ouvir você reconhecer. Então a análise ela serve para muitas coisas. É sempre bom você estar sempre analisando músicas diferentes, para você realmente ver os contextos diferentes que as coisas aparecem, para você realmente sacar ali o quanto de variedade que você pode ter na composição, para isso ir somando na sua cabeça e formando ali toda uma ideia de como realmente funcionam as coisas, tá? Deixa eu tentar tocar aqui tudo para vocês, ó, para vocês verem como é que fica. Muito bem, gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui que isso me ajuda bastante. E se você gostou, curta esse vídeo. E se você tem alguma dúvida, também comente aqui que eu sempre respondo todos os comentários. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.